Em 2023, a gente começa um ano com aquele showzinho da Janja com a Natuza Neri, falando que basicamente Bolsonaro destruiu o Planalto, né? Meu Deus, olha o que o Bolsonaro tá fazendo, né? Roubou os móveis, roubaram, fizeram isso, aquilo, outro. Aí o tempo passou e mostrou que nenhum móvel foi roubado, nada aconteceu, tava tudo no depósito. Aí Bolsonaro entrou na justiça contra Lula e Janja, porque ambos, né, ficaram vendendo essa história, ladrão de móveis, roubaram os móveis. Aí Bolsonaro venceu, vejam só, né? Então, nossa, como é possível isso? Aí agora você tem um Bessias, né, na AGU, que quer que o governo Lula não indenize Bolsonaro por acusação de sumiço de imóveis. Não, não pode. O pagamento seria 15 mil reais. Não, não pode. Calúnia e difamação, não, não. É a obrigação dele apanhar. É o desgaste perante a opinião pública. É o Brasil de Lula. Mas você vai colocando, ó, mais uma coisa. Já teve o cartão, teve as joias, teve agora os móveis e PGR manifesta por arquivamento de investigação sobre imóveis da família. Não é móvel, é imóvel, né? Casas. Lembra lá atrás um escândalo que teve? Acho que foi da Juliana Dalpiva que colocou a matéria. Oh, meu Deus, parou o Brasil. PGR arquivou. Quem poderia imaginar, né? Quem poderia imaginar? O Brown diz, é sempre a mesma coisa. O pastel de vento é arquivado e quem inventou a mentira fica impune. Aí o Carlos Bolsonaro compartilha dizendo, o mais surreal é a maneira como a mentira é contada. E nenhum deus da democracia a combate. Foram anos de mentiras, falando sobre mais de uma centena de imóveis. Os caras somam todos os imóveis de pessoas com o mesmo sobrenome, incluindo pessoas com quem nem possuem contato, não tinha lá tio, é primo, teu nome Bolsonaro tem, bota no pacote. Enfim, aí soma tudo de imóveis comprados e vendidos e no final dizem que esse é o número de imóveis que os selecionados possuem atualmente. Uma conta simples. Se você teve 3 carros ao longo da vida e atualmente tem um carro, os sujeitos somam a quantidade de carros que você comprou, 3, e que você vendeu, 2, e lhe atribui um número falso final de 5. Para dar a impressão de que você tem mais do que o único carro que ainda possui. Então, no fim, eles dizem que você tem 5 carros e não 1. Imagine então esse cálculo falso sendo aplicado a pessoas que têm o mesmo sobrenome ao longo de mais de 2 décadas e sendo apresentado como números atuais para atingir pessoas específicas. Os deuses da democracia silenciam, enquanto mais uma boçalidade, que ainda precisou ser averiguada, vai para o ralo. O objetivo inicial do sistema já foi concluído: desconstruir quem interessa. Quantidade de gente que acreditou nessa baboseira. É como tudo. É isso. É que a Michelle roubou as moedas, né, lá da fonte do Alvorada. É o cartão. É o caso da baleia. Teve o caso da baleia também que arquivou, né? Aí tem as joias, o Bolsonaro roubou o próprio relógio dele. E lembra que ainda consultou para ver se podia vender ou não. É, tudo assim. E aí não importa, aí vai colando. Você vai destruindo a imagem da pessoa, né? Vai desumanizando. E se você tenta trazer um contraponto, você é o gado. É o gado. É o gado do Bolsonaro, não. Como que você ousa defender? Caso número o quê? 429 de assuntos polêmicos desmentidos. Quantos e quantos casos não foram desmentidos ao longo dos últimos anos? Ai, 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 velho. Cansa, viu? Aí, enquanto a turma precisa inventar mentiras para perseguir, né, e destruir a reputação, o governo Lula foge da verdade. Vê só. No final de março, a Folha de São Paulo fez uma denúncia. Governo Lula barra divulgação de dados de alfabetização da principal avaliação do país. Né, tá ali. Lula vai engavetar a divulgação dos resultados da alfabetização da principal avaliação da qualidade da educação básica no país. O MEC já havia escondido os dados no ano passado, mas prometia divulgá-los. Agora, excluir essas informações é uma decisão
SEBC, lá o SAEB, né? Sistema de Avaliação da Educação Básica, que contempla provas de português e matemática que compõem o IDEB. Denunciaram isso em março. Para criticar o governo Bolsonaro tem que inventar mentiras, né? O Bolsonaro, idem. O Lula, ele esconde a verdade. Aí, depois de muita pressão, a prova, né? Esses dados barrados no primeiro momento mostra menos alunos alfabetizados do que índice divulgado por governo. MEC libera dados após Folha revelar decisão de engavetá-los. Dados são de avaliações aplicadas a alunos de 7 e 8 anos. Aí tá ali. Os dados de alfabetização do SAEB de 2023, que estavam barrados pelo governo Lula, mostram diferenças com relação a outra avaliação feita por redes estaduais e divulgada com pompa pelo governo Lula no ano passado. O governo federal aplica uma prova. Governos estaduais aplicam outra prova, né? Aí, o governo federal, que é o principal, que todo mundo queria saber lá, deu ruim, esconde. Vamos pegar aquele dado ali, que é melhor, e vamos apresentar como se fosse uma grande vitória da educação brasileira, quando na verdade não é bem assim. Enquanto a avaliação já divulgada mostrava que 56% das crianças estavam alfabetizadas em 2023, os dados do SAEB indicam um percentual menor, 49%. E qual o problema disso? Isso representa uma tendência de queda com relação a 2019, antes do Fique em Casa, quando o mesmo SAEB indicava que o país tinha 55% das crianças alfabetizadas. Pois é, né, Lula? Mal entrou, as crianças agora estão menos alfabetizadas do que antes. Para falar mal do Lula é só falar a verdade. Na verdade, sim, para falar mal do Lula, até o PT fala. Vamos chegar lá. Até o PT fala mal do Lula. Esse é o Brasil do PT. Esse é o Brasil do PT. Será que isso aqui vai aparecer no Jornal Nacional? 20 minutos, destaque. Como foram as denúncias da época, lá dos vários imóveis de Bolsonaro, né? O rei da terra, né? É o rei dos apartamentos. Ah, rapaz. Aí você pega aqui mais uma notícia da área da educação, aí você entende porque as coisas estão dando errado. Governo compra móveis escolares por preço 50% acima do mercado. Deixa eu me corrigir. Eu falei, você entende porque as coisas estão dando errado. Errado é um ponto de vista. Na verdade, se você é petista, as coisas estão dando certo. Porque eu não consigo acreditar. Eu realmente acho. Pode achar que eu sou maluco, mas eu realmente acho que o objetivo do PT é emburrecer as pessoas. Porque se as pessoas não sabem ler, interpretar, elas acreditam em qualquer coisa. E o PT só fica de pé com pessoas que vivem da mentira. Então, acho que isso faz parte do pacote. Vamos mentir de forma adoidada. Se as pessoas não souberem ler, né, ela não vai conseguir. Ela vai ler aqui, vai ver a imagem. Aí vai assim, governo compra. Ele não entende. Ele não entende. Afinal, nossa cadeirinha, o governo comprou. Lula, te amo, 50% maior. O Lula comprou mais cadeiras, foi. O cara não entende. O cara lê uma manchete dessa e não consegue interpretar. Eu acho que é parte de um plano muito maior. Realmente é o emburrecimento programado. Aí que temos aí o ápice da semana. Isso aqui foi sensacional, bicho. Na boa. O debate da nossa tropa com o Alberto Cantalice rendeu demais. Alberto Cantalice é o presidente da Fundação Perseu Abramo, a fundação dos intelectuais do PT. Talvez o Alberto Cantalice, rapaz, tenha feito essa prova, né? Sei que essa prova é para criança de 7, 8 anos, mas essa prova assim, é a cara do Cantalice. Porque na idade que tá, o cara parece que não aprendeu a ler nem a raciocinar. Aí o Felipe também ali reagiu tava reagindo a esse debate. E o Petrópolis Conservador fez esse recorte dizendo, ó, até mesmo a esquerda já reconhece que Bolsonaro foi o único presidente que realmente estendeu a mão aos mais pobres e carentes como beneficiários do BPC. Sempre empenhado em fazer o melhor, Bolsonaro é sem dúvida o melhor presidente que o Brasil já teve. Não há outro mais preparado para tornar o país grande e próspero. Volta logo, Bolsonaro. Veja, isso aqui é vídeo de campanha eleitoral. Aquele vídeo do horário nobre das 8 da noite. Sabe? Bolsonaro coloca pra... Até o petista exalta
o que foi o meu governo. Veja só. O que está acontecendo? Está sendo feito um recadastramento, não só no BBC, como no Bolsa Família, porque esses programas foram inchados pelo Bolsonaro. Você pode ver que de 2023. Mano, olha o bizarrice que entrou. O Bolsonaro tá dando BPC e o Lula tá querendo tirar. O que esse cara tá falando, bicho? Que loucura, velho. Que loucura, velho. Pelo amor de Deus, maluco. Cadê essa esquerda que eu não acho, mano? Já pedalei 6 km pra frente, não tem esquerda, jogador. Aonde tá essa maldita esquerda que eu não acho, cara? Tu mora aonde, meu irmão? Mano, aí corta, velho. Pega esse corte e começa a rodar no TikTok. Qual que é o corte? É o deputado, sei lá, o petista falando que do Bolsonaro deu acesso às pessoas ao BPC e o Lula tá querendo tirar. Imagine, velho, a mãe de uma criança com deficiência recebendo BPC. Nossa, eu recebi BPC porque o Bolsonaro deu e o Lula tá querendo tirar meu BPC. Olha a insanidade que chegou, velho. Olha a insanidade que chegou a esquerda brasileira, gente. Olha a insanidade que chegou, velho. Não é inacreditável, cara. Obrigado, Alberto Cantalice. Bolsonaro, o homem que quer inchar e dá BPC pra quem precisa. Rapaz, chegou o dia, gente. Chegou o dia que os petistas reconheceram. Graças a Lula, as pessoas estão perdendo seu BPC. Mas vamos lá, esse debate foi sensacional. Sério, esse debate vale a pena assistir. Até pra você ver de uma vez por todas, né? Que a esquerda, ela realmente briga entre si. E que a esquerda, ela não é um bloco monolítico, único. Tem diversas vertentes. Inclusive, esse rapaz aqui, o Felipe Tamir, ele tá em uma vertente que não é a mesma vertente do Decache. E não é a mesma vertente do Alberto Cantalice. Só que tem 3 vertentes diferentes. Mas enfim, o Decache, membro da nossa tropa, né? Conhecido, expulso do PSOL. Aí você vai entender por que ele foi expulso do PSOL, né? Rapaz, eu já vi discursos bons, mas esse aqui foi muito fora da curva, viu? Ele vai dar vários pausos, possivelmente, aí ao longo da fala do companheiro Decache. Se você não viu, você vai ver. Um pessoalista, na verdade, né? Um ex-pessoalista, ele foi expulso do partido. Um pessoalista... Eu tô não sei se ele foi expulso do partido, se ele só foi demitido. Ele era assessor parlamentar para assuntos econômicos, né? Ele fazia pareceres para o partido. E aí foi perseguido pela ala do Boulos e perdeu o cargo, após se negar a fazer pareceres favoráveis aos projetos de Lula e Haddad. Enfim, aí tem aqui uma batalha de PSOL versus PT. Uma batalha boa. Se prepara. Vamos ver a tropa versus o Cantalice. Você depois. Que não há compromisso das esquerdas com a causa do 6x1? Pergunta? Uhum. Mas já terminou a pergunta? Já terminei. Então vamos lá. O Cantalice começa. Quer dizer, então, que não tem compromisso da esquerda com o fim da escala 6x1? O Decache fala, é só essa pergunta? Até se... Eita, agora eu vou passar o trator. É óbvio que é compromisso da esquerda, eu não falei isso em nenhum momento, tá? Vamos lá. Eu sugiro que as pessoas leiam o PL 4614 de 2024. Isso daqui não é interpretação, é o que aconteceu. Um ataque ao BPC, que foi rejeitado pelo Congresso, um ataque enviado pelo governo federal. Perfeito? Isso daqui não é interpretação, não é uma divergência, é um fato. Tá? Então, com fatos, você não pode questionar, isso é negacionismo. Perfeito? Escala 6x1. Certo. Vamos lá. Então a gente está falando aqui, escala 6x1, de trabalhador que está ferrado, que está sofrendo. É o garçom, é o motorista de ônibus, é a trabalhadora doméstica. Tá? Essas pessoas estão sofrendo muito, elas não têm tempo para ficar com a família, porra. Entendeu? Quem é crente não tem tempo para ir para a igreja no domingo porque está trabalhando no domingo. É horrível essa escala. E sabe o que o governo deu para essas pessoas no final de ano de presente de Natal, em dezembro de 2024? Essas pessoas também ganham o abono salarial, que é quase um 14º, que é o que ajuda a pessoa a comprar um pouquinho mais de ceia, ter um tender ali melhor, entendeu? Comprar um refrigerante, uma cerveja, fazer um churrasco do final de ano, se reunir com a família. Não é isso? Né? Todo mundo gosta do abono salarial que ganha. É um alívio no final do ano. O que vocês fizeram, Cantalice? O que vocês fizeram? Vocês tiraram o abono salarial das mesmas pessoas que estão na rua contra a escala 6x1 de todos os trabalhadores que ganham entre 1,5 e 2 salários mínimos com um período de transição. Ou seja, daqui a um tempo, todo mundo nesse país que ganhava abono salarial e recebe hoje entre 1,5 salários mínimos e 2 salários mínimos vai perder o abono. Ou seja, vai continuar com a escala 6x1, só que sem abono. A vida piorou, pô. Você vai negar isso? Não vai negar porque não pode.
por que isso foi aprovado. E sabe por que isso foi aprovado, Cantalice? Porque o novo arcabouço fiscal enviado pelo Haddad ao Congresso, no qual ele tem grande orgulho, e ele nunca falou isso que você está falando, que isso foi o melhor que ele conseguiu fazer, que ele queria gastar mais. Ele tenta se posicionar como um ministro que pratica austeridade. Ele é muito elogiado pelo André Esteves do PTG. Você não espere que eu me junte ao André Esteves para elogiar o Haddad aqui. Tá bom? Você não espere isso. O novo ministro que pratica austeridade. Ele é muito elogiado pelo André Esteves do PTG. Você não espere que eu me junte ao André Esteves para elogiar o Haddad aqui. Não espere que eu me junte ao Dedé. Não! Não, eu não sou... Só faltou o Decast falar, eu não sou o Ciro Nogueira. Rapaz, e aqui só tá no início. Então tá aí, ó. Você que conhece pessoas aí assalariadas, que gosta do abono salarial final de ano, como o Decast falou antes. Você que conhece o povo de Deus, que gosta de ir na igreja nos domingos, mas que trabalha igual um condenado, aí você mostra, ó. Aqui, ó. Pessoalista. O pessoalista tá falando de você, ó. E olha aí o PT. Olha o posicionamento aí do PT em relação à tua jornada de trabalho abusiva. E tá falando um pessoalista. Base do governo Lula. Mas calma que não acaba. Que só vai ficando melhor, né? Mas essa do Dedé me pegou. Tá bom? Você não espere isso. O novo arcabouço fiscal, depois eu vou explicar para você, Cantalice, porque você erra sistematicamente sobre a lógica do novo arcabouço fiscal, é um teto de gastos. Como todo e qualquer teto de gastos, ele força cortes de gastos, principalmente em saúde e em educação, e também em políticas associadas e atreladas ao salário mínimo. Por isso que o BPC está sendo atacado, porque ele é atrelado ao salário mínimo. Por isso que no futuro a Previdência Social será atacada, tá? E os pisos da saúde e da educação serão atacados. Perfeito? E eu concluo aqui dizendo o seguinte. A luta contra a escala 6x1 exige algo que é fundamental na política, que é a mobilização. É jogar o Congresso na parede. É assim que se vota no Congresso. É assim que se luta. Você tem que pressionar, você tem que enviar um negócio e cobrar, porra, pra chegar por um deputado e falar assim, ó, meu irmão, você vai votar contra ou a favor? E botar o negócio pra andar. É assim, é com pressão em cima do Congresso. Não é no gabinete às portas fechadas, né? A gente conhece muito bem Gramsci, é o marxismo, não é isso? O marxismo é você tratar tudo em portas fechadas. Isso tá acontecendo como deveria? Essa mobilização e essa pressão em cima do Congresso? Não vejo. Sinceramente, eu não vejo. Há um compromisso, mas há um compromisso maior com a conciliação, com a paz e harmonia ali com o Congresso Nacional, enquanto o povo tá ferrado. Entendeu? Vocês não pressionam o Centrão. Nunca pressionaram, em nenhum momento teve uma política econômica pró-povo. Você vai ter que me dizer uma, queria só uma, em que o governo federal mandou pro Congresso e perdeu. Fala uma, Cantalice. Ele não falou. Sabe por que não tem uma medida pró-povo que foi pro Congresso e perdeu? Porque o Lula nunca mandou nada pelo povo. O Lula não tá pelo povo. O Lula tá pelos bancos. Rapaz, só vai ficando melhor. Ataque ao BPC, piso da saúde, piso da educação. Você aí, aposentado, pensionista, espere sua vez. Infelizmente tá chegando, né? Como o Decast deixou claro. Problemas ligados à Previdência. O PT, até botei ali a frase, vocês nunca pressionam o Central. Nunca nem pressionaram. Tudo em nome da conciliação, do governo de frente ampla. Eu não coloquei aqui o recorte, mas nesse debate, em determinado momento, o Cantalice falou, mas você tem que entender que nosso governo não é de esquerda. É um governo de frente ampla. É um governo social-democrata. É o governo petucano. Esse é o PT, gente. Esse é o PT de 2025. Pode parecer que é só um lapso, uma escorregada. Ah, o Cantalice se atrapalhou. Não, não é. O PT mudou. Para com aquela síndrome do Frajola. Lembra do Frajola? Ele, no do Piu Piu. Piu Piu via lá o Frajola. Eu acho que eu vi um gatinho. Não, você viu. Não é que você acha, você viu o gatinho. Você viu o Piu Piu. Eu acho que eu... Não, você viu. Não tem mais o que ter dúvidas. Estamos diante do Frajola. Um governo vassalo dos bancos que trabalha contra a população.
Agora veja, todas as denúncias que a direita fez ao longo dos anos. Ao longo dos anos, que fez e refez, fez e refez, fez e refez, fez e refez. E que a imprensa não leva a sério. Ou então quando a imprensa fala, ela fala que é mentira. Será que as outras pessoas aí pelo Brasil, até a própria esquerda, né, não estava percebendo o que estava acontecendo? Você vê que o nosso companheiro Decast deixa claro que todas essas críticas eram válidas. Eu espero que, de agora em diante, mais nomes, né, se unam à tropa para denunciar o que o Lula está fazendo. Acabou o momento de ficar em silêncio, vendo o Lula destruir o país e ficar quieto porque o Lula é de esquerda. Esquerdeiros deste Brasil, vocês sabem que Lula está destruindo o Brasil. Botem a boca no trombone. Mas calma que não terminou ainda não. Vai lá, Decast, termina o serviço. Mandou para o Congresso e não conseguiu aprovar. Todas as políticas econômicas enviadas pelo governo federal ao Congresso foram aprovadas, porque eram antipovo. É novo arcabouço fiscal, é pacote fiscal para ferrar salário mínimo, é pacote fiscal para ferrar BPC, é pacote fiscal para ferrar bônus salarial. Porra, aprovou tudo. O Haddad mesmo falou que a relação dele com o Congresso é ótima. São palavras do Haddad. Ele aprovou tudo que ele quis. E aí eles ficam com a desculpa porque é um jogo duplo. Aqui é um jogo duplo. Aqui o que acontece no governo atual é um jogo duplo. Isso daí todo mundo sabe. Então tem divisão de tarefa. Policial bom, policial mau. Policial mau vai lá no BTG, o Galípolo, presidente do Banco Central indicado pelo Lula, e fala assim, ó, a gente tem compromisso com ortodoxia econômica, com neoliberalismo. Nós só vamos gastar o que recebemos. Nós vamos ter compromisso fiscal. Nós vamos ser mais austeros que o Bolsonaro. O tempo acabou, tá? Só dar uma concluída. E aí eu concluo dizendo, e aí tem um policial bom que fala, não, nós somos contra tudo isso aí. Nós somos contra a austeridade fiscal, nós somos contra a alta taxa de juros, nós somos contra mexer no BPC. Se é policial bom, policial mau, isso tá manjado. Só que aqui, Cantalice, eu vou trazer pra você dados e fatos que você tá mentindo. E tudo que eu tô botando aqui, depois eu vou colocar na minha rede social pra provar que você mentiu.